Eu sei que muitas pessoas chegaram recentemente aqui no canal. Eu agradeço a todos vocês. Os últimos 2 meses foram janeiro e fevereiro e agora março. Têm sido meses muito bons para o canal em termos de crescimento. Mais pessoas vindo para a nossa comunidade de reflexão, trazendo perspectivas e pontos de vista diferentes é sempre muito bom porque engrandece as nossas análises. Mas se tem uma análise que nós fazemos muito bem aqui no canal, e eu falo isso sem falsa modéstia, porque é algo que nós fazemos bem mesmo, é interpretar as pesquisas de aprovação do governo Bolsonaro. Porque nós somos pioneiros aqui no YouTube, e eu acho que na mídia no modo geral, a perceber qual era o ponto-chave da interpretação das pesquisas de aprovação de Bolsonaro. Porque desde abril de 2019, quando nós tivemos a primeira pesquisa de aprovação do governo, nós temos Bolsonaro com 30% de aprovação. E muitas pessoas da grande mídia ficavam focando na rejeição de Bolsonaro. Nós falamos sobre isso no começo, mas logo percebemos, e aí eu preciso agradecer ao Oswaldo, que é alguém que ajuda muito aqui no canal, nós temos muitas discussões políticas, então eu agradeço, Oswaldo. Nós percebemos que o ponto-chave não era a rejeição, mas sim a aprovação resiliente na casa dos 30%. E agora saiu recentemente uma pesquisa do Datafolha que mostra que 24% da população brasileira aprova a forma como Bolsonaro gerencia a pandemia. Há uma rejeição recorde na forma como Bolsonaro gerencia também a pandemia, mas quando nós observamos somente o governo Bolsonaro, o presidente, as atitudes dele no governo do modo geral, ele se mantém com uma aprovação de 30%. É estranho, né? A pandemia, que hoje é o grande assunto do país, o grande problema que nós temos, há uma aprovação de 24%. Mas, do modo geral, a aprovação de Bolsonaro se mantém na casa dos 30%. E por que Bolsonaro não cai dos 30%, mesmo agora, no momento mais crítico? E por que Bolsonaro nunca, mas nunca vai ter uma aprovação abaixo de 2 dígitos? Ela pode chegar talvez nos 20%, eu acho que é um pouco precipitado, eu acho que é demais, talvez vai ficar ali nos 25%, mas nunca vai abaixar da casa dos 2 dígitos. Bolsonaro nunca vai ter uma aprovação semelhante a Dilma e Temer, e por um motivo muito simples. Não havia um dilmismo, não havia um temerismo, mas nós temos um bolsonarismo. E o bolsonarismo é uma religião, e ele precisa ser encarado como sendo uma religião. No livro que eu escrevi, o E daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro, na descrição aqui do vídeo você vai encontrar o link para comprar a versão física. Se você não quiser comprar, procure aqui na playlist, porque aqui na playlist do canal que eu fiz como se fossem web aulas, discutindo individualmente cada capítulo. No livro, os 2 últimos capítulos, o capítulo 12 e o capítulo 13, que estão disponíveis aqui também na playlist para que vocês possam ver, são os capítulos que eu descrevo essa religião do Bolsonaro. O capítulo 12 é intitulado Os Valores Bolsonaristas e o capítulo final, que é o capítulo 13, o nome do capítulo é O Messias Jair Messias. E esses 2 capítulos, eles praticamente compõem o que nós chamamos de religião de Bolsonaro, na qual Bolsonaro ele é um salvador. Os seguidores do Bolsonaro, eles são uma parcela considerável de evangélicos. E há um componente religioso muito forte nessa parcela da população brasileira. E há também uma característica, principalmente daqueles religiosos mais devotos, mais fervorosos, que quanto mais a religião é atacada, quanto mais a religião é ofendida, escarnecida, vilipendiada, depreciada, como você queira falar. Quanto mais ela é atacada, mais fé eles acabam tendo, porque eles enxergam aquilo como sendo uma aprovação, como sendo uma tentação. Há um elemento místico, espiritual, emocional, metafísico relacionado a isso. Olha, eles estão atacando a minha fé, a minha religião. Então, na verdade, isso é uma tentação e eu preciso mostrar que eu sou um bom fiel, que eu sou um bom religioso e eu preciso defendê-la. Então fica um sentimento de mais forte, olha, ele está em perigo, então nós temos que nos unir. É muito parecido com o time de futebol. À medida que o time começa a perder,
você tem que se unir para empurrar o time para cima. É um sentimento mais ou menos parecido. E pelo fato de haver essa irracionalidade no comportamento dos eleitores de Bolsonaro, um sentimento inclusive religioso, porque há uma mistura a todo momento de religião com Bolsonaro, e isso é semeado pelos próprios seguidores e pelo próprio presidente, que a todo momento fala de Deus, cita passagens bíblicas. Na Marcha para Jesus de 2019, Bolsonaro esteve junto com os religiosos, com os neopentecostais. Outras pessoas, inclusive, falavam que Bolsonaro não tem Messias no nome à toa, para trazer ainda mais uma ligação messiânica, bíblica, religiosa, espiritual do Bolsonaro com os seus fiéis e também com o bolsonarismo, e é por isso que ele não vai acabar com menos de 2 dígitos de aprovação. Não existia esse movimento com Dilma e muito menos com Michel Temer. Com Bolsonaro há esse movimento. Há uma questão religiosa e os fiéis do Bolsonaro seguirão o seu mestre para onde ele for. Para onde ele for. E nós temos que lembrar também de uma pesquisa, que eu não sei se nós podemos já considerá-la uma pesquisa antiga, porque foi de 2019. Uma pesquisa do próprio Instituto Datafolha mostrando que 30% da população brasileira, olhem só a coincidência, 30% da população brasileira pensa exatamente igual ao Bolsonaro. Então há uma forte identificação de uma parcela considerável, de 1/3 da população com o Bolsonaro. Ah, mas essa pesquisa dos 30% é uma pesquisa mentirosa, eu não confio no Datafolha. Você pode até não confiar em um resultado do Datafolha, mas outros resultados de outros institutos e com outras perguntas de pesquisa corroboram para esse resultado dos 30%. Porque faz 2 anos que Bolsonaro mantém 30% de aprovação do seu governo. O Datafolha mostrou isso, o XP mostrou isso, o Ibope mostrou isso. Vários e vários institutos mostram a mesma coisa. E quando nós temos as pesquisas de intenção de votos para 2022 em primeiro turno, nós vemos que Bolsonaro mantém os 30%. Então ele tem sim esses 30%. E essa pesquisa de 2019 do Datafolha, mostrando que a população brasileira pensa igual ao Bolsonaro e é 30%, também corrobora com esse movimento. Então nós vemos que há um fator religioso e até mesmo um fator de identidade, de identificação. Porque se Bolsonaro estiver errado, eu também sou errado, porque eu penso igual a ele. E nós temos que lembrar que Bolsonaro, ele é a figura mais democrática que já esteve na presidência da República. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há o Bolsonaro em todos os lugares. É diferente do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Fernando Henrique Cardoso era intelectual. Não são todas as famílias que possuem um intelectual igual o Fernando Henrique Cardoso. Ah, o Lula era do povo, mas o Lula ele era um trabalhador, torneiro mecânico. Não são todas as famílias que possuem trabalhadores no estilo Lula. Mas o Bolsonaro é uma personalidade mais democrática. Ele está presente em todas as famílias, do mais pobre ao mais rico. Sempre vai ter um Bolsonaro na família das pessoas. Então há uma identificação forte, há um elemento religioso. E já que Bolsonaro é o Messias, é o Jesus, toda vez que ele é atacado, ele precisa ser defendido. E por isso que há esse sentimento de quando o Bolsonaro é atacado, parece que ele se fecha no núcleo mais duro dele e há uma carapaça em volta dele que o protege, que o defende. Hoje, o apoio do Bolsonaro é um apoio que é um pouco estranho quando nós começamos a analisar também a parte da segmentação do Bolsonaro. Hoje quem apoia o Bolsonaro são pessoas de um nível socioeconômico mais baixo, que ganham em torno ali de 2 salários mínimos, que é uma parcela bastante também dominada pelos neopentecostais, pelos evangélicos, pela religião, e uma parcela ali de empresários de classe média, os empresários que não conseguem associar a crise da Covid-19 ao Bolsonaro porque ele não compra vacina. Os comércios estão fechando por culpa do presidente da República, que não deu vacina, não comprou, mas eles não conseguem perceber que eles poderiam cobrar do presidente medidas de proteção e medidas de resgate, como aconteceram em vários outros países do mundo. Eles não conseguem ter essa percepção, porque, claro, uma parcela do nosso empresariado também é ignorante, também é estúpida. Então eles não conseguem perceber. Então nós temos, e fora que essa parcela do eleitorado é muito parecida com o Bolsonaro. Então nós temos uma parcela da população bastante identificada com o Bolsonaro, das camadas mais baixas, influenciadas, obviamente, pelas igrejas evangélicas que já dominam
essas partes da cidade, esses perímetros urbanos, e também nós temos essa parcela do empresariado, que é esse empresariado médio, pequeno, inclusive até alguns mais ricos, mas esse aí a gente pode, não são a maioria, porque o mercado financeiro já está insatisfeito com o Bolsonaro, mas nós temos essa parcela de empresários que não conseguem perceber o que Bolsonaro poderia fazer por eles e por isso continuam apoiando, é o que mostra a pesquisa do Datafolha. Se você tiver uma interpretação diferente, pode deixar aqui nos comentários, mas essa é o apanhado geral. Não espere Bolsonaro com menos de 2 dígitos de aprovação, porque o bolsonarismo é, antes de mais nada, uma religião, e nós estamos falando isso. Aqui está o livro, desde março do ano passado, quando o livro foi lançado. Curta o canal, se inscreva, compartilhe e me siga no Twitter, é @profileooficial.